Olha, nesse vídeo eu vou te contar uma verdade brutal. Você está perdendo a guerra da atenção. E isso não é dramático, é matemático. Enquanto você assiste a esse vídeo, seu cérebro está sendo sequestrado por uma tecnologia projetada para viciar. O resultado? Você está 30% menos produtivo do que seria há 10 anos atrás. Mas aqui está o que ninguém te conta. Existe um protocolo neurológico de 15 minutos que pode reprogramar seu cérebro e triplicar sua capacidade de foco. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente como ativar o que chamo de foco imparável, a mesma habilidade que separou gênios como Leonardo da Vinci de outras pessoas comuns. E se você não aprender isso, vai continuar sendo refém das notificações, perdendo horas em scrolls infinitos e se perguntando onde foi parar o seu tempo. Bora descobrir como hackear o seu cérebro? Vamos falar a real por um segundo? Você está trabalhando em algo importante e aí pensa, deixa eu só dar uma olhadinha no Instagram. 5 minutos depois, você nem se lembra o que foi ver. 15 minutos se passaram perdidos no YouTube. 1 hora depois, você olha para o relógio e pensa, caramba, onde foi parar o meu tempo? Aliás, quantas vezes você já pegou o celular desde que começou a assistir a esse vídeo? Seja honesto. É bizarro como é difícil se desconectar, não é? Olha, se isso soa familiar para você, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que você não está sozinho. Todo mundo está nessa. A boa notícia, você não é o problema. Seu cérebro só está rodando um software antigo no mundo ultramoderno. É tipo tentar rodar um ChatGPT no Windows 95. Simplesmente não funciona. Mas aqui está a reviravolta. Dá para fazer um upgrade nesse sistema. Existe uma ferramenta validada cientificamente que transforma sua capacidade de foco de forma significativa e duradoura, após uma única sessão de prática. Sabe qual é a diferença brutal entre pessoas comuns e gênios? Não é QI. Não é talento nato, não é sorte. É algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, revolucionário. É o que eu chamo de foco imparável. Pessoas comuns têm o foco fragmentado. Saltam de tarefa em tarefa igual um macaco pulando de galho em galho. Já pessoas de alta performance têm o cérebro treinado para sustentar a atenção profunda por períodos longos. Pensa assim. Imagine que seu foco é uma lanterna. Pessoa comum usa lanterna no modo pisca-pisca. Acende aqui, acende ali, nunca ilumina nada direito. Já o gênio usa a lanterna no modo holofote. Concentra toda a luz num ponto só e vê tudo naquele ponto. E tem uma boa notícia que vai mudar tudo para você. Foco é uma habilidade neuroplástica. E como qualquer habilidade, ela melhora com a prática certa. Então hoje você vai aprender o passo a passo de como ativar esse modo foco e fazer muito mais em muito menos tempo. Mas antes preciso te contar uma verdade inconveniente que talvez você não saiba. Seu cérebro não evoluiu para o mundo moderno. Ele evoluiu para a savana africana de 300 mil anos atrás, onde informações novas eram raras e preciosas. Um barulho estranho poderia significar comida ou morte. Então, seu cérebro desenvolveu um radar hipersensível para novidades. Hoje, esse mesmo radar é bombeado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Notificações, feeds infinitos, estímulos por todos os lados. É por isso que fica cada vez mais difícil você se manter concentrado. Mas aqui está a maior problemática, e isso é perturbador. As redes sociais e os algoritmos foram literalmente programados para gerar descargas rápidas de dopamina no seu cérebro. É como se você estivesse tomando pequenas doses de uma droga durante o dia inteiro sem nem mesmo perceber.
Cada like, cada notificação, cada scroll dispara pequenas explosões químicas no seu cérebro. E como qualquer vício, você precisa de doses cada vez maiores para sentir o mesmo prazer. Os resultados são devastadores. Seu cérebro perde a capacidade de se satisfazer com pequenas tarefas que exigem atenção profunda. Ler um livro? Chato demais. Resolver um problema complexo? Cadê a gratificação instantânea? Ter uma conversa sem olhar para o celular? Impossível. Então, olha o que acontece. Seu cérebro foi feito para buscar novidades. A tecnologia moderna explora isso e você fica preso num ciclo de distração constante. Mas espera que eu preciso te explicar algo sobre os seus olhos que vai mudar completamente a sua perspectiva sobre isso. Seus olhos preveem onde sua atenção vai antes mesmo de você decidir conscientemente. Isso é neurociência pura. Primeiro os olhos se movem, depois o cérebro processa. Por isso que você, sem querer, olha para o celular mesmo sem ter notificação nenhuma. Seu sistema visual já se moveu antes da sua consciência entrar na jornada. Mas agora eu quero te mostrar algo que vai te deixar perplexo. Olha esses caras, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileu, Copérnico. Além daqueles cabelos brancos e barbas diferentes, sabe o que mais eles têm em comum? Todos vieram da era renascentista. E pensa comigo, naquela época, eles não tinham Google, não tinham ChatGPT, não tinham YouTube, cursos online, bibliotecas digitais. Eles não tinham acesso a 1% da informação que você tem agora no seu celular. E mesmo assim, esses caras revolucionaram a arte, a ciência, a engenharia e até a medicina. Criaram obras que até hoje são estudadas e admiradas em todo o mundo. E aqui está o paradoxo brutal. Hoje temos acesso a infinitamente mais informação, mas produzimos infinitamente menos genialidade. Por quê? Qual é a diferença real? A resposta vai te chocar. Eles tinham algo que perdemos completamente: o foco imparável. Leonardo da Vinci passava 30 minutos observando uma única folha de árvore, sem celular apitando, sem notificação do Instagram, sem podcast no ouvido, apenas ele, a folha e a mente completamente presente. Michelangelo pintou a Capela Sistina deitado de costas por 4 anos. Imagina a concentração necessária para isso. Hoje a gente não consegue assistir a um filme de 2 horas sem pausar para checar a mensagem no celular. Isaac Newton teve a ideia da gravidade observando uma maçã cair. Por quê? Porque ele estava entediado, presente no momento, com uma mente livre para fazer conexões profundas. A gente não é menos inteligente que eles. Nosso cérebro tem o mesmo potencial. A diferença é que eles viviam no que eu chamo de ambiente renascentista, um estado de atenção profunda que hoje é quase impossível de alcançar. Aliás, se você está achando esse conteúdo valioso até aqui, se inscreve no canal Book to Life. A gente transforma conhecimento de livros, ciência e neurologia em conteúdo prático que realmente muda vidas. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Agora bora continuar, porque a parte mais importante vem agora. Por que eles eram diferentes? Eles não tinham escolha. Ou focavam profundamente ou não aprendiam nada. Não existia scroll infinito para escapar do tédio. Não existia próximo episódio para evitar o silêncio. Eles desenvolveram naturalmente algo que hoje precisamos reaprender: a capacidade de sustentar a atenção profunda por períodos longos. Olha a diferença. Nós vivemos fragmentados, eles viviam integrados. Nós consumimos informação, eles criavam conhecimento. Nós reagimos a estímulos, eles dirigiam sua atenção. Mas existe uma forma de recuperar essa capacidade perdida e tem a ver como o nosso cérebro realmente funciona. Você precisa saber do erro mais comum e mais sabotador que as pessoas cometem sobre foco. Todo mundo acha que foco é uma linha reta, sentar e ficar concentrado por horas infinitas sem parar.
Mas isso não é verdade, isso é um mito. O fenômeno mais importante por trás do foco é que a atenção oscila igual ondas. Vem e vai, vem e vai. Nosso cérebro consegue focar devido a uma substância química chamada noradrenalina, que é liberada de forma de impulsos pelo tronco central, uma parte muito antiga do nosso cérebro. Por causa disso, sua atenção naturalmente oscila, não por sua falha, mas por pura biologia. Então, a culpa não é sua se você não consegue manter atenção e foco por tempo ilimitado. É simplesmente como seu cérebro funciona. O foco não é uma linha reta, é onda, vem e vai, e tá tudo bem. Agora aqui está o pulo do gato. A neurociência descobriu algo revolucionário. Quando você sustenta sua atenção num único ponto por mais tempo, seu cérebro cria o que os cientistas chamam de potencial de longa duração. É literalmente assim que seu cérebro aprende e memoriza coisas complexas. É como se você estivesse fortalecendo as pontes entre seus neurônios, tornando elas mais resistentes e duradouras. Pensa nisso como uma corrida mental. Assim como correr fortalece seu coração, treinar o foco fortalece sua capacidade de aprender, memorizar e resolver problemas complexos. E é por isso que precisamos fazer a nossa biologia trabalhar a nosso favor e não contra nós. E isso não é novo. William James, um dos pais da psicologia, já dizia isso em 1890. A grande coisa em toda educação é fazer nosso sistema nervoso ser nosso maior aliado e não nosso inimigo. Os estudos da neurociência têm descobertas vastas, mas essa aqui é revolucionária. Muitas vezes o problema não é falta de foco, é excesso de foco nas coisas erradas. Isso causa o que chamamos de lapsos atencionais, quando você perde informações ao redor por estar hiperfocado, mas limitado em algo irrelevante demais. Pessoas com TDAH apresentam esses lapsos com mais facilidade, mas todos nós passamos por isso. A solução está no treino da visão panorâmica, uma habilidade que dilata seu olhar conscientemente, melhorando seu foco quase que de imediato. Mas tem algo ainda mais sério acontecendo, um ciclo que a maioria das pessoas não percebe até ser tarde demais. Existe um ciclo vicioso que está destruindo mentes brilhantes todos os dias e você provavelmente está preso nele sem perceber. Olha como funciona. Quando você fica disperso constantemente, seu cérebro não consegue criar aquele potencial de longa duração que eu acabei de explicar. É como tentar construir uma casa, mas toda vez que você coloca um tijolo, alguém vem e derruba tudo. Aí começa uma espiral descendente perigosa. Primeiro, distração constante. Você não consegue terminar nada direito. Depois, ansiedade crescente, porque você sabe que deveria estar produzindo mais. Por fim, uma sensação profunda de vazio e frustração, como se você estivesse vivendo no piloto automático. E olha que interessante, pessoas mais focadas tendem a ser significativamente mais felizes, não porque têm vidas perfeitas, mas porque conseguem estar presentes nos bons momentos. Já quem vive disperso está sempre pulando de pensamento em pensamento, igual um macaco de galho em galho, e acaba perdendo até os momentos que deveriam ser prazerosos. É como se seu cérebro estivesse fazendo exercício todos os dias, mas ao invés de ficar mais forte, ele fica mais fraco. Por quê? Porque ao invés de treinar resistência mental e foco profundo, ele só faz sprints de dopamina, aquelas descargas rápidas que as redes sociais foram programadas para te dar. E o resultado? Você perde a capacidade de sentir prazer e satisfação nas coisas simples e importantes da vida. O trabalho vira um fardo, os estudos viram tortura, os relacionamentos ficam superficiais. E tem mais, isso não afeta apenas a sua produtividade ou felicidade. Estudos mostram que essa dispersão constante pode acelerar processos relacionados ao envelhecimento cerebral, inclusive doenças como o Alzheimer. Por quê? Porque essas doenças afetam exatamente a comunicação entre neurônios, as sinapses. E estímulos breves demais, com muita distração, aceleram esse processo de deterioração. Mas calma, respira.
porque tem uma forma cientificamente comprovada de reverter isso completamente. E você pode começar hoje mesmo. Existe algo na psicologia e na neurociência que chamamos de efeito Bannister. A ideia é simples, você precisa acreditar que algo é possível antes que ele se torne possível para você. Roger Bannister foi a primeira pessoa que quebrou a barreira da milha de 4 minutos em 1954. Médicos diziam ser biologicamente impossível. O corpo humano não aguentaria. Ele quebrou a barreira. Um mês depois, outro corredor quebrou o recorde dele. O que mudou? A física das pernas? A anatomia dos pulmões? Não. Mudou o que era possível na mente. E você pode perguntar: mas o que isso tem a ver com foco? Tem tudo a ver. Quando você acredita que é possível focar, seu cérebro começa a agir de forma diferente. Existe uma ligação muito forte entre a nossa psicologia e a nossa fisiologia. Se conseguirmos pré-programar nosso cérebro com os padrões que vamos executar, recebemos dopamina pelo reconhecimento desses padrões. E isso nos ajuda a entrar no estado de fluxo, aquele foco contínuo profundo. E é exatamente isso que o método a seguir faz. Ele reprograma seu circuito atencional. Mas calma, isso parece impossível, né? Olha só, estudos publicados em revistas científicas mostraram que uma prática silenciosa de aproximadamente 15 minutos pode reprogramar seu cérebro para melhorar seu foco. E é simples, presta muita atenção. O que você vai aprender não é meditação no sentido espiritual da palavra. É neurociência aplicada, é treino cerebral puro. A ideia de que meditação é esvaziar a mente é um dos maiores mitos da história. Na verdade, você está treinando o seu cérebro para sustentar a atenção, exatamente como um atleta treina músculos específicos. Agora vem o protocolo completo. Anota aí, porque isso vai mudar a sua vida. Passo 0. Manhã de baixa dopamina. Antes mesmo de começar o protocolo, você precisa preparar o seu cérebro desde o despertar. Olha como fazer. Mantenha o celular longe do quarto, antes do mundo começar a te influenciar. Hidrate-se ao acordar. Água gelada é ótimo para ativar o sistema nervoso. Dedique os 30 a 60 minutos a atividades de baixo estímulo, silêncio, leitura, reflexão, caminhada. Isso evita os picos de dopamina matinais que sabotam seu foco pelo resto do dia. E por que isso funciona? Porque você está deixando o seu sistema de recompensa em estado basal, pronto para reagir a coisas realmente importantes. Passo 1. Treino interoceptivo. Apenas 5 minutos. Senta-se confortavelmente, olhos fechados. Direciona sua atenção para a respiração e as sensações que vêm de dentro de você. Sente seu coração batendo, sente o ar entrando e saindo, sente a temperatura do seu corpo. Isso ajuda você a voltar o foco para dentro de si, a perceber os sinais internos do seu próprio corpo. Assim você desenvolve a chamada consciência interoceptiva, que fortalece a sua capacidade de foco no longo prazo. É como se você estivesse calibrando o seu radar interno de atenção. Pensa assim, antes de um piloto de Fórmula 1 sair para a pista, ele calibra todos os instrumentos do carro. É isso que você está fazendo com seu cérebro. Passo 2. Eliminação total. Depois dos 5 minutos iniciais, aplica a eliminação total no seu ambiente. Celular longe, não só no silencioso, longe fisicamente. Notificações em off, em tudo. Ambiente limpo, sem distrações visuais. Por quê? Porque somos biologicamente projetados para focar numa coisa de cada vez. Não é força de vontade, é biologia pura. Seu cérebro não consegue processar múltiplos estímulos complexos simultaneamente sem perder eficiência. É impossível. Multitarefa é um mito. É o que faz você alternar rapidamente entre as tarefas, perdendo energia e foco a cada troca. Passo 3. Foco sustentado. Agora começa o trabalho real. Se esforça para ficar somente na tarefa que você está fazendo, sem exceções. Da sua mente começar a vagar, e vai vagar, é normal, gentilmente atrai de volta para a tarefa.
Presta atenção nessa parte porque ela é crucial. Cada vez que você faz isso, cada vez que percebe que se distraiu e volta, você está literalmente fortalecendo as conexões neurais responsáveis pelo controle atencional. É como fazer uma repetição na academia, mas para o cérebro. Distração não é falha, a distração seguida de retorno é treino acontecendo. E sabe o mais incrível? Quanto mais você faz isso, mais fácil fica. As conexões ficam mais fortes, as sinapses ficam mais rápidas e o controle mais automático. Passo 4. Pausas estratégicas. Depois de alguns blocos de foco intenso, geralmente 20 a 50 minutos, faz pausas de 10 a 20 minutos. Mas olha, não é qualquer pausa. Nada de redes sociais, nada de celular, nada de estímulo intenso. Pausa estratégica de verdade é caminhar um pouco, olhar pela janela, tomar água, respirar fundo, fazer um alongamento leve. Durante essa pausa, seu cérebro continua processando e consolidando o treino atencional de forma subconsciente. É como se seu cérebro continuasse praticando, mesmo quando você não está conscientemente fazendo nada. Repetindo os padrões neurais que você acabou de criar, fortalecendo essas novas conexões. Existe um fenômeno chamado consolidação offline. É quando o aprendizado acontece depois da prática, durante o descanso. É por isso que você, às vezes, vai dormir com um problema sem solução e acorda com uma resposta. Seu cérebro trabalhou enquanto você dormia. A mesma coisa acontece nas pausas estratégicas. Os efeitos disso são mensuráveis e comprovados cientificamente. Melhora da memória no trabalho, redução drástica de lapsos atencionais, redução de possíveis déficits cognitivos, aumento da capacidade de aprender informações complexas, melhora no bem-estar geral, redução da ansiedade. Quer potencializar ainda mais os resultados? Pratique esse protocolo em dias alternados. A neurociência mostra que 2 sessões mais curtas em dias diferentes são muito mais eficazes do que uma sessão longa num único dia. Por quê? Porque seu cérebro precisa de tempo para consolidar essas novas conexões neurais entre as sessões. É o mesmo princípio da musculação. Você não treina o mesmo músculo todo dia. Precisa da recuperação para crescer. Dessa forma, você pode reeducar seu cérebro a focar melhor. E o mais impressionante, funciona na primeira vez e os efeitos são duradouros. Antes de eu finalizar, se você chegou até aqui, é porque realmente quer transformar a sua capacidade de foco. E isso merece reconhecimento. Então se inscreve no Book to Life agora. A gente traz toda semana conteúdo baseado em ciência e neurologia para você elevar a sua performance mental, produtividade e qualidade de vida. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo, foco ativado, se você vai aplicar esse protocolo. Quero saber quem está comigo nessa jornada. E agora, deixa eu fechar com a mensagem mais importante de todas. Foco não é talento, foco é treino. Seu cérebro tem 86 bilhões de neurônios, cada um capaz de fazer milhares de conexões por segundo, todos prontos para serem treinados. Mas ele não vai fazer isso sozinho, ele precisa de direção, de consciência, de você decidir que vai ser diferente. O método está na sua mão agora, a ciência está do seu lado. E a sua escolha? A escolha é sua. Você pode continuar sendo refém das notificações, perdido no scroll infinito, se perguntando onde foi parar o seu potencial. Ou você pode usar 15 minutos por dia para transformar seu foco para sempre, como um gênio faria. Leonardo da Vinci observava uma folha por 30 minutos. Você consegue dedicar 15 minutos para treinar o órgão mais poderoso do universo, seu cérebro? A diferença entre você e um gênio não é capacidade, é consistência, é intenção, é escolha. Então eu te pergunto, você está disposto a fazer essa escolha? Porque do outro lado dessa decisão está uma versão de você com foco imparável, produtividade triplicada, clareza mental absurda e o melhor, presença real nos momentos que importam. O futuro não vai esperar, mas o método está aqui. Bora ativar esse foco? Até o próximo vídeo que está aparecendo para você aqui na tela e lembra, a mudança começa agora.